Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um react aqui a um vídeo do Pablo Marçal, né, que apareceu no portal Metrópolis. Deixa eu só comentar uma coisa aqui antes. Tem um rapaz aí que está insistindo para fazer um vídeo sobre um versículo de Paulo. Eu não lembro se é Filipenses ou Timóteo, mas se ele puder postar de novo aí qual versículo é e sobre o que ele quer que eu fale do versículo, né, especificamente, aí eu pego a lousinha e dou uma analisada, tá? Eu faço o vídeo. Bom, vamos lá pessoal. O Pablo Marçal fez um vídeo recentemente onde ele diz que ele é maior que Salomão. Eu não sei se o YouTube vai poder deixar eu postar o vídeo aqui por causa de direitos autorais, então eu vou arriscar colocar um pedacinho para vocês verem. Veja aí que eu vou comentar com vocês. Para com isso. Você tá de brincadeira. Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Ô, Adonis, Salomão escreveu 3 livros. Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Eu escrevi 45. Não, Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. E Salomão é um nenê. Marçal, isso aí é pecado que você está fazendo. Moço, toda vez que eu decolo, se eu tiver com a pessoa mais importante da terra, eu falo, faz silêncio agora, porque é a minha declaração salomônica. Na hora que o avião vai saindo do chão, eu falo assim, ó, nem Salomão em toda a sua glória voou num jato. Eu faço isso todas as vezes. Pessoal, esse é o candidato dos evangélicos, né? Um cara que diz que é maior que Salomão, né? Que Salomão não era nada perto dele, sendo que tudo que Salomão tinha, segundo a Bíblia, foi dado pelo próprio Deus. Então eu acho até engraçado, né, que os evangélicos apoiam esse tipo de atitude. Quer dizer que se eu chegar aqui, por exemplo, e disser para vocês que eu sou maior que Jesus Cristo, com certeza é capaz dos evangélicos me apoiarem. Aliás, tem uma boa ideia de campanha. Quando eu for me lançar candidato, eu vou falar: Jesus não era nada perto de mim, Jesus andava nas águas, tem um iate que anda sobre as águas. Aí os evangélicos me apoiam, né? Só aí pra vocês verem que os evangélicos não importa a Bíblia, nem o que está escrito, nem a fé, na verdade, não importa, né? Porque se eu fosse um evangélico, eu ia me sentir ofendido com as palavras dessas. Mas enfim, o fato é que o Pablo Marçal, nesse vídeo, ele faz um anacronismo extremamente absurdo, né? Ele quer comparar o que ele tem hoje com o que Salomão tinha, e ele usa a tecnologia, o mundo moderno que ele tem hoje, para dizer que ele era maior que Salomão. Por exemplo, ele fala que Salomão só escreveu 3 livros e ele escreveu 25. Na época de Salomão, para você escrever um livro, era caro e dificultoso, porque você tinha que ter papiro. Papiro era uma coisa que era rara, não era abundante no mundo antigo. Muitos papiros eram feitos com uma planta que tinha ali no Egito, naquele mar de juncos. Eles pegavam, tiravam o caule, não sei o que, e faziam o papiro. E para você escrever tinha que ser à mão. Você tinha que ter algum tipo de tinta e pena, e você tinha que escrever letrinha por letrinha, porque se você errasse, você não tinha como corrigir como hoje em dia, que você escreve no computador. Se você escrever uma palavra errada, você pode ir lá corrigir. Tem até corretores automáticos, né? Então um livro naquela época era muito mais difícil de se escrever. Então, para um homem do mundo antigo ter escrito 3 livros, isso aí já é um fenômeno para a época, tá? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode escrever 10, 20, 40, 50 livros, não precisa ter nem bom conteúdo. É só colocar um bando de bobagem e pronto. Ó, sou escritor, escrevi 3 livros. Então, isso é um anacronismo. Aí ele fala, por exemplo, que Salomão nunca andou de avião na vida com toda a riqueza dele. É outro anacronismo. Porque na época de Salomão não tinha avião. Então esse argumento é tão estúpido, sabe, dizer que ele é maior que Salomão porque Salomão nunca andou de avião, que é o mesmo que eu disser assim, ó. O Pablo Marçal, mesmo com toda a riqueza dele, ele nunca andou num carro voador na vida dele. Ele nunca andou porque não existe carro voador. Agora vai saber se um dia no futuro eles não vão fazer uns carros voadores que nem no De Volta para o Futuro. Eu sei que algumas pessoas vão falar que tem carro voador hoje em dia, mas esses carros parecem mais uns helicópteros, né? Aqueles carros chineses, cheio de hélice. Não é bem disso que eu estou falando. Mas se um dia desenvolverem um carro antigravitacional que possa voar, aí alguém pode dizer: o Pablo Marçal, com toda a glória dele, toda a fortuna dele, nunca andou num carro voador desse. É a mesma coisa, é uma estupidez. Aí ele fala assim: vocês estão idolatrando um homem que morreu há mais de 3.000 anos, não sei o que, ficam venerando um homem que morreu há mais de 3.000 anos. Bom, na verdade, os cristãos, no geral, eles veneram um homem que morreu também há mais de 2.000 anos. O nome dele era Jesus. Então, se não é para venerar Salomão ou ter respeito pela história de Salomão, por que ter respeito pela história de Jesus? E outra coisa, segundo a Bíblia, a fortuna de Salomão, ele fez porque foi Deus que abençoou ele, ele prosperou enormemente. Deus encheu ele de riqueza, sabedoria, prosperidade. Salomão foi o rei rico e próspero. Pelo menos Salomão, na época dele, não enriqueceu aplicando golpes em pessoas idosas, em pessoas que têm conta no banco, mandando e-mail falso para essas pessoas, e quando a pessoa teclava no link, pegava os dados bancários dessa pessoa e limpava a conta bancária da pessoa. Pelo menos isso que eu saiba, Salomão nunca fez. Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, segundo a Bíblia, ele não fez fortuna, sabe, pregando palestras de como enriquecer,
ou de autoajuda, cobrando das pessoas. Afinal, ele já era o rei dos reis na época, né? Ele era riquíssimo. Então ele não tinha por que cobrar. Então, pelo menos Salomão, a fortuna dele era limpa, sabe? Não era feita na base de lábia, de ficar falando para as pessoas que parou um helicóptero com a mão, que parou um tubarão, que fez não sei o quê. Pelo menos Salomão, as histórias que ele contava eram filosóficas. Não histórias mentirosas, né, que só existem no mundo da imaginação, e com todo respeito, só besta acredita. Tá? E por fim, Salomão pelo menos não tinha alianças, né, com organizações criminosas da época. Diz a Bíblia que Deus deu para Salomão, né, um período de paz de reinado. Na verdade, Salomão só caiu quando ele fez altares para as mulheres estrangeiras dele, e aí Deus castigou ele e levantou inimigos para Salomão, adversários. E mesmo assim, eram adversários. Salomão nunca se aliou com esses adversários, como, por exemplo, alguém que se alia, por exemplo, com organizações criminosas. Alguém cujos membros da política ali, parceiros, chefe de partido, todo mundo, até quem deu procuração para assumir a campanha, tem ligação com criminosos, com tráfico e com essas coisas por aí. Então, nesse ponto, eu acho que, se a gente julgar uma pessoa, quem foi melhor ou quem foi pior, pela época, Salomão foi muito melhor. Vocês não acham? Agora, até porque, pessoal, Salomão é um personagem duvidoso na Bíblia, tá? Eu não estou dizendo que ele não existiu, ele pode até ter tido um rei lá em Israel chamado Salomão, mas a história dele na Bíblia é só um floreio, né? Cheio de alegorias, 700 concubinas, não sei quantas mulheres, etc, etc, etc. Agora, o rei mais rico que já teve na humanidade, o homem mais rico, né, que já passou na humanidade, foi um africano chamado Mansa Musa. Mansa Musa, acho que é isso. Eu não sei se o S tem o som de Z, como no português em algumas palavras, mas então eu vou falar com Z. Mansa Musa. Ele era foi o homem mais rico que já existiu no mundo. Ele era tão rico que quando ele foi fazer a sua peregrinação para Meca, que ele era muçulmano, ele ia distribuindo barra de ouros pelo caminho. Ouro para as pessoas que estavam no caminho dele. Esse sim foi o homem mais rico da história da humanidade e também na época dele, a fortuna dele favorecia ele em tudo que ele precisava. Ele tinha avião, helicóptero, iate? Não, porque não tinha na época. Mas se tivesse, com certeza ele teria. E mesmo o personagem bíblico de Salomão, vamos considerar que fosse uma história real. Se tivesse essa tecnologia na época dele, ele também teria. Porque ele não tinha, porque não tinha tecnologia. Tá? Então, nesse tipo de comparação, eu, com todo respeito, eu acho até meio blasfêmica. Sabe, para falar bem honesto, porque a pessoa está dizendo que é maior que um personagem da Bíblia, que foi até abençoado por Deus, independente do personagem ter existido ou não. Aí eu pergunto aos evangélicos, né, que estão vendo esse canal, o que vocês acham disso? O Pablito, né, que começou a carreira de forma duvidosa, né, e fez fortuna de forma duvidosa, ele é maior que Salomão para vocês? Comente aí nos comentários, tá bom? Tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Ativa também o bendito sininho, tá? Com um dia importante. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.